Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho e o tema dessa aula, nossa aula 13, é sobre fontes do direito, ok? Bom, as fontes do direito, elas se subdividem em duas formas aí, pelo menos as principais, que são as fontes formais, tá bom? As fontes formais é a exteriorização na ordem jurídica, como por exemplo, através de leis, decretos, emendas constitucionais, a própria Constituição Federal e até mesmo negociações coletivas, tudo bem? Então nós temos aí como fonte formal, tá bom, do direito do trabalho. Mas além das fontes formais, nós também temos fontes materiais. Já as fontes materiais é um momento pré-jurídico, ou seja, que antecede no caso, tudo bem? Um exemplo aqui que eu posso dar para vocês é o movimento sindical operário, tá bom? Movimento sindical operário, porque passa a ser fatores, né, que acabam influenciando, que influenciam, na verdade, na criação e alteração de normas. Criação e alteração de normas. Ok? Então, isso nós chamamos de fontes materiais. Ou seja, fonte material, momento pré-jurídico, com fatores que ocorrem e acabam influenciando na criação e alteração de normas, de regras. Já as fontes formais é a exteriorização dessa ordem jurídica, por meio de leis, decretos, emenda constitucional e até mesmo negociações coletivas. Ok? Bom, dando continuidade, as fontes formais elas também se subdividem. Então você viu lá quais fontes nós temos principais, as formais e as materiais. Dentro das formais nós temos uma subdivisão também. Nós temos aí as fontes heteronomas e temos as fontes também autônomas. Vamos ver primeiro aqui as heteronomas. As fontes heteronomas são normas elaboradas pelo Estado, ou seja, é o Estado, no caso, agindo, criando regras relacionadas ao direito do trabalho, tudo bem? Como, por exemplo, aqui, leis, decretos, tá bom? Tratados e convenções internacionais, também podemos entender como fontes formais heteronomas, tá bom? Tratados e convenções internacionais. Ok? Que mais aqui que a gente pode verificar? Normas regulamentadoras. Normas regulamentadoras também passam a ser entendidas como fontes heteronomas. Também sentenças normativas. Ok? Ou seja, tudo que você conseguir enxergar que são normas elaboradas pelo Estado, né, seja aí no caso o Poder Legislativo e até mesmo aí, por que não dizer, o Poder Judiciário, né, até por meio aí das sentenças normativas, nós temos aí, no caso, as fontes heteronomas, ok? E temos também as fontes autônomas. Já as fontes autônomas, elas são elaboradas pelos destinatários, que no caso aqui, quem são os destinatários aí? Nós temos o empregado, nós temos o empregador e temos, obviamente, a participação sindical nesse caso. Então, essas fontes autônomas que são elaboradas pelos destinatários, vêm de quê? Vêm de negociações coletivas, tá ok? Negociações coletivas, que é o caso dos acordos, né? Acordo coletivo de trabalho aí, tá ok? E também as convenções coletivas de trabalho, tá certo? O acordo coletivo de trabalho é um resultado entre empresas e sindicatos dos empregados, acordo, nós vamos ter aqui sindicato dos empregados, tá bom? E empresa, tá? Já a convenção aqui coletiva de trabalho
é um resultado de negociação entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Sindicato dos empregados. E aí a gente chama isso de convenção, tá bom? Então essa é a diferença aí de acordo para convenção. Acordo sindicato dos empregados com a empresa. Convenção, sindicato patronal com o sindicato dos empregados, tudo bem? Essa negociação. E também as fontes autônomas aí acabam sendo relacionadas com os usos e costumes também, tá bom? Usos e costumes entram aqui também no caso, tá? De fontes formais autônomas. Então, deixa eu marcar aqui para você também saber. Então, na hora da prova, você tem que ficar muito esperto com isso, né? Com certeza absoluta virá uma alternativa que mostrará para você se essa fonte formal é heteronôma ou se essa fonte é autônoma, tá bom? Para você visualizar essas diferenças. Bom, além disso, né, nós temos aí outras fontes, como é o caso da jurisprudência, que são súmulas aí do STF, por exemplo. Vamos lá, caneta, ajuda aí. Súmulas do STF, tá bom? Chamada de jurisprudência. Os próprios princípios do direito do trabalho, até mesmo do direito comum também, acabam servindo como fonte do direito do trabalho. E regulamento empresarial, que inclusive a banca FCC já entendeu ser uma fonte heteronôma, ou seja, uma fonte formal. Tudo bem? E temos aqui também a hierarquia das fontes, ok? O negociado prevalecerá sobre o legislado. E vale lembrar também que acordos sempre prevalecerão sobre as condições da convenção. Então, entre acordos acordos aí coletivos de trabalho e convenção coletiva de trabalho, os acordos se prevalecem. Tudo bem? Outra coisa também importante aqui para a gente é que o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Ok? Então, nós temos aí o direito do trabalho, obviamente, todas as regras, as regulamentações do direito do trabalho, mas nem sempre o direito do trabalho tem total informação aí para uma necessidade aí voltada ao trabalho. Então, consequentemente, se utiliza também de fontes aí do direito comum. Só que o direito comum, da justiça, né, comum, é fonte subsidiária do direito do trabalho. E outra informação aqui importante para você, que a jurisprudência é uma fonte supletiva, subsidiária. Tudo bem? Então, a priori se verifica lá as leis, os decretos, a Constituição Federal, as normas regulamentadoras e assim por diante, as negociações coletivas, para depois se visualizar aí a jurisprudência. Tá certo? Tudo bem? Legal, né, galera? Agora nós vamos resolver aqui uma questão relacionada ao tema, né, abordado. Questão essa que caiu no concurso Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região em 2016 para analista judiciário na área judiciária. A questão diz assim, ó, o termo, deixa eu grifar aqui para você visualizar comigo. O termo fonte do direito é empregado metaforicamente no sentido, dá uma falha aqui na caneta, deixa eu ver se isso voltou. Ó, vamos lá de novo. O termo fonte do direito é empregado metaforicamente no sentido de origem primária do direito ou fundamento de validade de ordem jurídica. No direito do trabalho, o estudo das fontes é de relevada importância, subdividindo-se em algumas modalidades. Assim sendo, considera-se fonte formal heteronôma do direito do trabalho. 2 pontos. Aí você tem aí, alternativa A. As convenções coletivas de trabalho firmadas entre sindicatos de categorias profissional e econômica. B. Os acordos coletivos de trabalho firmados entre uma determinada empresa e o sindicato de categoria profissional. C. As greves de trabalhadores por reajuste salarial de toda a categoria. Ou D. Os fenômenos sociais, políticos e econômicos que inspiram a formação das normas juslaborais. Ou E. A sentença normativa proferida em dissídio coletivo. E aí, gente, qual o gabarito da nossa questão, hein?
Bom, espero que você tenha marcado aí a alternativa E. Bom, por quê? Porque aqui ele está pedindo uma fonte formal heteronôma. E no caso, uma sentença normativa é uma fonte formal heteronôma, tá bom? Uma vez que são produzidas aí, no caso, pelo Poder Judiciário, sem a participação das partes envolvidas na relação de trabalho. Por meio de quê? Da sentença normativa, os tribunais eles colocam fim ao conflito coletivo, criando novas condições de trabalho, tá bom? É o chamado aí de poder, então eu vou escrever aqui para você, ó, poder normativo, tá ok? Poder normativo da Justiça do Trabalho. E aí, nesse caso, mesmo que a sentença normativa ela é emanada aí do Poder Judiciário, ela apresenta um caráter normativo, uma vez que cria normas gerais que são impessoais, aplicáveis às relações de emprego das categorias envolvidas no dissídio. Tudo bem? E nesse caso aí, é o Estado, né? Como nós visualizamos, até vou voltar lá para você visualizar comigo. Olha só. Aquela primeira parte que nós verificamos, olha lá. São normas elaboradas pelo Estado, tá vendo lá? Sentenças normativas, tá? Então, o Estado normatizou, então logo é uma fonte formal heteronôma. Tudo bem? Bom, mas vamos verificar as outras alternativas, né? Por exemplo, a alternativa A. A alternativa A, ela fala sobre convenções coletivas de trabalho. Bom, as convenções, pessoal, coletivas de trabalho, elas, na verdade, são o quê? Elas são fontes formais autônomas, tá bom? Por quê? Porque elas são elaboradas pelos destinatários, tá bom? Então, essa aqui, ó, deixa eu ver se é uma fonte formal autônoma, tá bom? Opa, deu uma falhadinha aqui minha caneta. Vamos lá, isso, autônomo. B, os acordos coletivos de trabalho firmados entre uma determinada empresa e o sindicato da categoria profissional. Bom, agora com certeza absoluta você mata tranquilamente essa alternativa, sabendo que agora ela também é o quê? É uma fonte formal autônoma, assim como as convenções. Não é verdade? Bom, e nós temos aí as greves, na alternativa C. As greves, na verdade, são fontes, pessoal, materiais. Tá bom? Fontes materiais. Ok? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui isso. Fontes materiais. As greves de trabalhadores por reajuste salarial são fontes materiais porque é um acontecimento social, político, econômico, né? Aí no caso... E aí, nesse caso, nós passamos a ter aí uma fonte material. Assim como acontece também na alternativa D, fenômenos sociais, políticos e econômicos que inspiram a formação das normas juslaborais também passam a ser o quê? Fontes materiais. Tá ok? Também aqui no caso, né? Nós temos aí fontes materiais. Tá bom? Tanto no caso da alternativa C e a alternativa D, são fontes materiais. Por isso, nós ficamos com a alternativa E, fonte formal heteronôma. Alternativa A, fonte formal autônoma. Alternativa B, também é uma fonte formal autônoma, tá bom? Bom, assim eu encerro esse vídeo e espero que tenham mais uma vez aí ajudado você nessa empreitada, né, nessa caminhada rumo à aprovação do seu concurso, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Grande abraço a todos e até lá!